Saúdo a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer uma mensagem sobre o poder da comunhão entre os irmãos. A leitura está em Provérbios capítulo 27, versículos 17 e 18, que diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. 18. Quem cuida da figueira comerá de seus frutos. Quem protege os interesses de seu Senhor será recompensado. Nós estamos vivendo dias, meus queridos e amados irmãos e pessoas que me ouvem, em que nós cada um estamos cuidando dos nossos próprios interesses e esquecemos que nós, como igreja de Deus, nós precisamos viver entrelaçado na comunhão. Aqui, o sábio escritor aos Provérbios, ele disse: assim como o ferro afia o ferro. Então, meus queridos, nós sabemos que o papel ou qualquer outra coisa não consegue afiar, deixar o ferro a ponto de corte, mas é um outro ferro que vão se encostar um no outro, se esfregar um no outro e aí fazer-se uma lâmina cortante. Eu quero falar a respeito de distanciamento que existe hoje entre os próprios irmãos na igreja. Nós estamos vivendo um tempo que, para muitos, em vez de tempo de se preparar para poder encontrar com Cristo, para estar pronto na volta de Cristo, nós estamos fazendo acepções de pessoas. Em 1 João capítulo 1, 5 a 6 diz: mas se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A exigência para que nós possamos estarmos ligados à videira, termos comunhão uns com os outros. Aqui ele se disser que temos comunhão e andarmos em treva. O que é andar em treva? Andar fora dos ensinamentos do Senhor, andar em conformidade com o mundo. E aqui a leitura em que eu fiz diz que assim como o ferro afia o ferro. Ultimamente nós perdemos a preocupação com nossos irmãos. Nós estamos vivendo nesses últimos dias um oba-oba, aonde que as profetadas nas igrejas e tantas outras coisas têm mais importância do que afiar, quer dizer, preparar a igreja, preparar os irmãos para o encontro com Deus. Se uma faca é cega, ela ainda continua sendo uma faca, embora seja menos eficaz e menos útil. E nós temos muitas pessoas hoje como uma faca cega, que está no nosso meio, mas a igreja, muitas pessoas falta ensinamento e não tem comunhão um irmão com o outro. Então, meus queridos, muitas vezes o que passa como comunhão na igreja moderna é centrado na comida e diversão, e não em afiar uns aos outros com a palavra de Deus. Paulo, ele dizia a Timóteo para que ele se apresentasse como um obreiro que não tivesse de quem envergonhar, que manejava bem a palavra da verdade. Parece que muitas pessoas hoje perderam o caminho da porta estreita que Jesus falou, que a larga era perigosa e que muitos entrariam pela larga, pela falta de comunhão uns com os outros, pela falta de preocupação, pela falta de estar ensinando uns aos outros a palavra de Deus, para que nós possamos estar preparados. Esta é a preocupação do Senhor.
Ele disse: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, meus queridos, o Senhor vai balançar a figueira. Isso era um hino que tinha, logo que eu me converti, tinha uma menininha que cantava esse hino: vai balançar a figueira. E as folhas vão cair da figueira. Então nós estamos vivendo um tempo em que muitos cristãos que dizem cristãos estão conformados com esse mundo, fora da comunhão, não tem comunhão com os irmãos, antes tem repugnância por algum irmão, não consegue olhar no irmão e ver Cristo brilhando na vida dele. Então, meus queridos, eu trago essa mensagem para que nós possamos entender. As minhas mensagens, ela tem uma certa dureza, porque, meus queridos, Deus está irado com nossos comportamentos, com o comportamento da humanidade e principalmente de muitos que se dizem evangélicos. Mas, porém, Jesus está dizendo: Pai, perdoa. Pai, espera mais um pouco. Porque muitos poderão ainda vir a Jesus, mas aqueles que não virem a Jesus, como também aqueles crentes que desfazem do seu irmão, que discrimina o seu irmão, que não ama, que não tem comunhão com o seu irmão, que não ajuda o seu irmão, também beberá do cálice da ira de Deus. Então, os irmãos devem demonstrar amor uns pelos outros, devem aprender a cuidar do interesse do outro e não olhar somente para a sua própria vida. Já diz aquele ditado: a união faz a força. Então, meus queridos, diante do versículo do texto que eu li, do poder da comunhão entre os irmãos, uma faca não pode amolar a si mesma. Ela torna-se cega e enferrujada de ignorância, atos pobres e espíritos deprimentos. Como os apóstolos que iniciaram a igreja na comunhão, no partir do pão, e todos serviam a Deus com singeleza de coração. Ninguém era grande, mas todos formavam-se uma comunidade. Está faltando palavras, ensinamento e atenção de muitas pessoas que se intitulam servos do Senhor, pois elas têm tornado cegas, como a faca que não pode amolar a si mesmo, e elas não participam, e muitas igrejas já não têm mais os ensinos, culto de ensino, e essas pessoas vivem na ignorância, em hábitos pobres e espíritos deprimidos. Então, meus queridos, Jesus Cristo dá grande exemplo do amor pelos perdidos, e nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Na parábola da ovelha perdida, Jesus Cristo demonstra compaixão, sem nenhuma atitude de repreensão ou censura. Não arrasta, nem obriga e nem ordena, mas a leva em seus ombros. Então, meus queridos, nós precisamos trabalhar com amor, mas nos estarmos afiados na palavra de Deus, compreender o que Deus quer de nós. Nós precisamos amar de verdade, carregar os nossos irmãos. Conta-se que no Vietnã, em um tempo de guerra, um jornalista viu um garoto de 10 anos carregando um menino de mais ou menos 4 anos em suas costas. E o jornalista chega para aquele garoto e diz: não é muito peso para você, já que você está fugindo de um bombardeio? E a resposta do garoto foi: ele não é um peso, é meu irmão. Quantas pessoas, meus queridos, que vão perder, que o Senhor vai balançar a figueira e eles vão cair da figueira, não vai poder se alimentar dela porque eles não estão cultivando, zelando da figueira.
Então, meus queridos, e quantos que os irmãos têm sido um peso, têm até vergonha dos seus irmãos, nem cumprimenta com a paz do Senhor. Tem aquelas pessoas selecionadas que elas podem dar a paz e que elas sentem comunhão, mas a comunhão é para os crentes, que é uma família. E aí nós precisamos entender quando Jesus falou ser discerno, quer dizer, há um discerno. Às vezes nós dizemos, mas não somos aquilo que nós dizemos. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andar em trevas, de qual maneira que nós estamos andando? Essa é uma preocupação que deve estar nos acompanhando, para que a luz possa mostrar se nós estamos pendendo para as trevas. Pois a luz para mim, para você que serve a Deus, é a palavra de Deus, as palavras que vêm para mim. E que quando alguém fala mal de mim, ou quando alguém não gosta de mim, eu entro pela palavra para bendizer aqueles que me maldizem. Então, meus queridos, quando nós estamos talvez fazendo algo, nós sentimos acusação entre nós, a luz nos mostra o que ainda é escuridão dentro de nós. Nada que alguém dissesse sobre mim poderia me afetar. Eu tenho a escolha nessa situação de amar a luz ou a escuridão. Então, por isso é que nós precisamos estar nos colocando, ver se nós estamos afiados. E afiado é o que? Preparado, aguçado pela palavra de Deus, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Pois por isso, Paulo dizendo aos Tessalonicenses: exorte-se e edifique-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Quer dizer, um ferro amolando ferro, o crente ajudando o crente, ensinando o crente, o crente chamando a atenção do crente para que ele possa se moldar conforme a palavra de Deus. Então, quando vivemos em comunhão com nossos irmãos, ajudamos uns aos outros a crescer e a ficar maduros. Então, meus queridos, Deus está te chamando para consertar e reparar o seu altar, para que apareçam os frutos. E qual os frutos dessa figueira que vai se aparecer? Amor, alegria, bondade, longanimidade e todos os frutos do Espírito que crescem na luz. Então, meus queridos, para concluir, devemos ser bons ferros e encontrar outros bons ferros, para que possamos um a outro afiar em um aprimoramento mútuo, onde todos ganham. Então, concluindo, meus queridos, devemos ser bons ferros e encontrar outros bons ferros, para que possamos um a outro afiar em um aprimoramento mútuo, onde todos ganham. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.